Som, oi. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Se coloque de pé no seu lugar. Mais uma vez, seja bem-vindo à casa do Senhor. Seja bem-vindo você que está em casa, nos assistindo nesse momento. Que o Senhor possa alcançar a sua vida com amor, com a misericórdia dEle, em nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, Senhor, te dar honra e toda a glória. Queremos, Senhor, dedicar ao Senhor esse culto em Tuas mãos. Que o Senhor possa tomar o Teu lugar que é devido. Que aqui nessa noite o Senhor seja glorificado e honrado. Fala, Deus, conosco, através dos louvores que serão entoados. Que o Teu Espírito Santo venha fazer um mover sobrenatural no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja. Também, Deus, fala conosco através da palavra que será, meu Deus, proferida. Que o Senhor, meu Deus, venha nos libertar. Venha, meu Deus, fazer um mover especial no nosso coração. Queremos te agradecer pelo privilégio de estar aqui nessa noite, te louvando, te honrando e tendo, meu Deus, comunhão com os nossos irmãos. Que o Senhor, meu Deus, seja o convidado especial e tome o teu lugar que é devido mais uma vez e reina, meu Deus, sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aplauda o Senhor. Aleluia. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. E nem justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. E nem justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Cante. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto,
porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Ele nos livrou da morte e do inferno, para que tivéssemos livre acesso a Ele. Te louvamos, ó Deus. Celebre o Senhor com tudo que você tem, glorificando a Ele. Aleluia! Deus, Ele é um Deus fiel, é um Deus cuidadoso. Não há nada mais que podemos fazer a não ser retribuir ao Senhor em adoração, nos rendendo a Ele, tendo reverência em todo lugar que nós chegarmos, porque sabemos que Ele ali estará presente. Levantamos as nossas mãos aos céus, ó Deus, em sinal de adoração. Eu quero que você cante esse louvor, fazendo dele um momento especial entre você e Deus. Pois prazer maior não há Que me render e te adorar, que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. levante suas mãos e cante. Te louvarei, Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei.
te ofertar, Senhor. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me devemos toda adoração. Somente a Ti, Deus, nós nos rendemos. Somente a Ti, Deus, levantamos as nossas mãos. Olhamos para o Senhor, pois sabemos, Deus, que o Senhor é o nosso socorro, é o nosso auxílio, é a nossa segurança. Para onde iremos, Deus? A Tua palavra mesmo diz. Para onde iremos? Onde encontraremos refúgio se não for o Senhor? O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa paz, é a nossa segurança, Jesus. Mesmo sendo assim, um pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama.
Coloca a sua mão na altura do seu coração, querido. Somente você que se sente amado por esse Deus maravilhoso. Somente você que ao longo da sua vida você entendeu o quanto vale a pena se colocar sempre aos cuidados desse Deus maravilhoso. É importante que você tenha essa certeza no seu coração de que Deus nunca te abandonou e jamais irá te abandonar. Ele tem cuidado de cada detalhe da sua vida, e por ser um Deus detalhista, talvez isso não tenha trazido tanto entendimento para a sua vida. De repente você não entende que Deus, Ele cuida dos simples detalhes. De repente você olha muito para a Bíblia e vê muitos milagres, muitos sinais vindo dos céus, o mar se abrindo, o povo passando a pé enxuto, o povo rodeando uma cidade, a muralha caindo. Mas, querido, antes destes grandes milagres, existem também grandes detalhes de Deus que provocou a fé no coração do povo, e em consequência disso provocou também cada milagre. Então, se você crê nesse Deus detalhista que eu estou te apresentando nessa noite, eu quero te convidar a conversar com Ele. Eu quero te convidar a falar com esse Deus maravilhoso. Eu tenho certeza absoluta que de alguma maneira os louvores já puderam falar ao teu coração. Tenho certeza que durante o louvor e a adoração você falou com o teu Deus. Só que agora é diferente. Agora não tem a companhia de uma canção, você não está acompanhado por acordes. É você e o Espírito Santo de Deus, é você e Deus. Creia que o Senhor Jesus já está nesse lugar. Creia que de alguma maneira você foi tocado por Ele. Creia que de alguma maneira o Senhor já te cercou, Ele já começou a ministrar algo novo no seu coração. E tudo isso é possível porque Deus, Ele está vendo no seu coração essa sede, a sede de viver numa novidade de vida, a sede de viver um outro nível. E esse nível que você quer viver, somente Deus pode te proporcionar. Então se apegue a esse Deus maravilhoso, Deus e Pai. O Senhor tem sido um Deus longânimo, um Deus amoroso. Os teus cuidados, ó Deus, podem ser percebidos diariamente sobre a ótica dos teus filhos, porque nós temos visto, ó Deus, o teu zelo para com o teu povo. Nós temos visto, ó Deus, os teus livramentos e os teus cuidados para com aqueles que pertencem ao Senhor. E isso, ó Deus, nos faz enxergar a Ti como o Pai Celestial que o Senhor é. O Senhor nunca negou a sua paternidade ao teu povo. O Senhor nunca se negou em livrar o teu povo. O Senhor nunca se negou em falar com a sua igreja, dar direção ao teu povo. E eu tenho certeza absoluta que nesta noite o Senhor continuará falando poderosamente aos teus filhos. Meu Deus, que todos possam entender o teu propósito, o propósito pelo qual o Senhor nos chamou e nos congregou aqui neste lugar. Nós não viemos aqui pela nossa própria vontade, mas nós cremos que foi o teu Santo Espírito que nos incomodou e nos trouxe a este lugar. E se estamos nesse lugar, ó Deus, segundo a tua vontade, então que prevaleça em nós também a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa noite. Fala com o teu povo de uma maneira especial, que todos possam compreender, ó Deus, os teus desígnios, e que a tua palavra venha encontrar liberdade. Liberdade, ó Deus, para se cumprir na vida de todo aquele que crer. Toma-nos em teus braços nessa noite e realiza em cada um de nós conforme o teu querer, no nome de Jesus. Amém, igreja? Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Boa noite, povo de Deus.
paz seja convosco. Hoje é o segundo passo da campanha. Tem um pessoal aí que fica pegando carona nos outros, né? Acho que esperaram alguém falar para depois. Hoje é o segundo passo da campanha. Talvez se a projeção tivesse aqui, ficaria mais fácil, né? Mas deixa eu dar uma boa notícia para vocês. Os equipamentos já chegaram, tá certo? Equipamentos bons, potentes. E amanhã nós iremos instalar e domingo vai estar funcionando plenamente as duas projeções. E tenha certeza que vai nos ajudar bastante. Tá bom, amados? Eu também me sinto a obrigação de falar com os irmãos algo que já faz um tempo que eu não falo. Que na verdade é uma prestação de contas com relação à compra do som. Tá certo, amados? Nós temos um recurso em caixa desde o projeto de vida, desde também daqueles meses que nós arrecadamos as mensalidades com os irmãos, e esse dinheiro continua guardado, intacto. É uma pena que não está correndo juros, sabe? Mas também se tivesse, né? Não ia correr quase nada, não ia acreditar quase nada. Mas aí o Neto está acompanhando esse caso para mim, é ele que está o responsável. Foi ele que sempre do começo fez a ponte com a empresa lá do som. E o rapaz está se organizando para atender a gente ainda esse mês. Não é, Neto? Mas aí vem o carnaval. E aí a gente também tem que ser bem realista com a cultura brasileira, que segundo o brasileiro o ano só começa depois. Então vamos esperar até março. Eu acredito que Deus está caprichando, é por isso que está demorando. E esse som vai vir e vai ser mais um mecanismo em prol da obra de Deus. Amém, amados? Queria chamar o David aqui à frente. Queridos, nós iremos falar hoje acerca de um tema, de uma temática muito interessante, que é vivendo um outro nível. E baseado nisso, eu quero falar com os amados uma situação que Israel vivia. Quando... Pode sentar, os amados, pode sentar, nós já oramos. Todos nós conhecemos um pouco a história da nação de Israel. Todos nós conhecemos um pouco a história das nossas origens, sim ou não? De repente, a tua história de vida se confunde um pouco com aquilo que você ouviu falar acerca de si mesmo, de quando você era muito pequeno, e que os teus pais se sentiram na obrigação de falar como você surgiu, quantos anos após o casamento dos seus pais, se você nasceu saudável ou não. Isso é natural, isso faz parte dos valores que nós carregamos dentro de nós. Mas não é sobre isso que eu quero falar sobre Israel, porque todos nós sabemos que em algum momento a nação de Israel viveu como uma nação escrava lá no Egito. Quem lembra disso? Não foi assim? A nação de Israel, ou seja, os hebreus, os israelitas, eles viveram sobre o domínio de Faraó, o domínio dos egípcios. Até que um momento, ali na história da nação escolhida, Deus ele resolve levantar um libertador. Qual o nome dele? Moisés. E o objetivo de Moisés era arrancar aquele povo escolhido, arrancar esse povo do Egito e levá-los até Canaã, a terra prometida, a terra que emana leite e mel. Mel é coisa boa? Leite também. E assim foi feito. Nós sabemos que Moisés, ele não teve o privilégio de entrar na terra prometida, mas ele deu a sua parcela de contribuição até que o povo chegasse lá. Pulamos agora para o livro de Juízes, porque em Êxodo, a nação de Israel sai do Egito e vai para a terra prometida. No livro de Josué, que é o 6º livro,
A nação de Israel entra na terra prometida. Em Juízes, que é o próximo livro, o 7º livro, a galera está na terra prometida, mas está em Canaã na qualidade de escravos novamente. Antes eles eram escravos em terras estrangeiras. Agora eles são escravos na sua própria terra. A nação de Israel, quando eles chegam em Canaã, eles começam a crescer. Eles começam a dominar outras terras perto da terra prometida. Eles dominam, por exemplo, as terras de Midian, aonde encontra-se os midianitas. Só que nós iremos chegar no capítulo 6 de Juízes, no primeiro versículo desse capítulo, a Bíblia vai nos dizer que Israel fez aquilo que desagradou ao coração de Deus, e por esse motivo, Deus entregou os israelitas durante 7 anos nas mãos dos midianitas. Então Israel passou a viver agora escravizado pelos midianitas, pela permissão de Deus. Mas por quê? Porque eles fizeram algo que desagradou ao coração do nosso Deus. Diga para o seu irmão, se você quer viver um outro nível, diga-se para o teu irmão, se você quer ultrapassar todos os níveis, para viver o nível que Deus tem preparado para você, nunca faça algo que desagrade ao coração do teu Deus. Mas pastor, o senhor está falando de uma época do tempo da lei, então Deus ele pesava a mão sobre o seu povo. Tudo bem, então Deus não pesa a mão hoje, tudo bem, suponhamos que eu acredite nisso. Mas se você fizer algo que desagrada ao coração de Deus, e ainda que Deus não venha pesar a mão, mas existe uma lei que nunca falha. Irmão Flávio ainda vai sentar nesse altar para pregar comigo aqui, viu? Por enquanto é o David. É a lei da semeadura, amados. Então, se você fizer algo mal aos olhos de Deus, você vai colher algo bom? Alguém aqui já semeou alguma coisa na terra? Nem quando criança, nem na sala de aula, o feijãozinho, num chumaçozinho de algodão, ninguém? A senhora plantou o quê, irmã? Eu gosto. O quê? Cebolinha. A senhora plantou cebolinha. E a senhora colheu tomate. A senhora colheu coentro. Colheu o quê? Então tudo que o homem planta é lei ou não é? E não falha. A lei da semeadura, ela não falha. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 6. Eu já falei sobre o versículo 1, mas agora eu quero que você sintonize aí o versículo 3 de Juízes, capítulo 6. Eu vou sentar aqui, nós já oramos. Esse camarada que está do meu lado aqui é o David, viu, gente? Ele vai me ajudar a pregar nessa noite. Inclusive, já teve coisa que a gente fez aqui que não estava combinado. Louvado seja Deus por aqueles que estão em casa nos acompanhando por meio dessa transmissão. Sejam todos bem-vindos. Juízes capítulo 6, todos encontraram? Versículo 3. É fácil de encontrar, né? É o 7º livro do Antigo Testamento. Juízes capítulo 6, versos 3. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixava nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos.
Eles subiam trazendo os seus animais e as suas tendas, e vinham como pragas de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Diga comigo: Israel empobreceu nas mãos dos midianitas, tanto que os israelitas resolveram clamar por socorro ao Senhor. Irmãos, sublinhe esse versículo aí, 6 na sua Bíblia, e nunca se esqueça disso. Israel empobreceu nas mãos dos midianitas. É algo louvável ao nosso Deus? Hein, gente? Claro que não. Israel empobreceu na mão de quem? Isso me faz lembrar, David, de quando Israel sai do Egito e eles estão agora no deserto. Eles chegam no deserto sem nada, mas eles tinham tudo, que era a presença de Deus. Então você não pode considerar Israel uma nação pobre lá no deserto. E por que eles não eram pobres? Porque quando eles sentiam o desejo de comer alguma coisa, aquilo que eles desejavam caía do céu, e era o próprio Deus suprindo a necessidade do seu povo. Olha que coisa linda. Era o próprio Deus. Israel está no Egito na qualidade de escravos, sai do Egito, entra no deserto. Ali no Egito eles eram mantidos por Faraó. Eles comiam conforme o padrão de Faraó, dentro do horário que Faraó quisesse ou impusesse. Agora eles estão no deserto, e no momento em que eles sentem o desejo de comer alguma coisa, os céus se abrem, Deus manda maná, Deus manda codorna, Deus manda legumes, Deus manda carne vermelha, Deus manda, ao longo dos 40 anos, Deus manda tudo que Israel quis que Deus mandasse. É como uma criança, é como um filho pequeno que depende financeiramente do seu pai, e aquela criança, ela pede um doce, aquela criança pede um sanduíche, um hambúrguer, ela pede um passeio para tomar um sorvete, e o pai vai suprindo. Assim era Israel ali no deserto. Israel tinha tudo. Israel agora está na terra prometida, e aquilo que nos faz entender que era para Israel continuar tendo tudo, eles até têm, mas não tem como usufruir, porque agora Israel está plantando, e como eles estão sob o domínio dos midianitas, tudo aquilo que eles plantam, os midianitas vão lá e saqueiam, e além de saquear, eles deixam um rastro de destruição. Eu fico imaginando os midianitas invadindo os celeiros, saqueando aqueles alimentos armazenados em celeiros dos israelitas. A terra que antes estava trabalhada, estava tratada, uma terra curada, mas os midianitas faziam questão de arrebentar com aquela terra. O objetivo deles era tornar a situação de Israel mais difícil, mais dependente deles, e o objetivo deles era escravizar ainda mais Israel. Isso me faz lembrar de uma passagem bíblica, de uma ocasião bíblica, talvez em que os cineastas se basearam muito nisso, porque você vai assistir alguns filmes medievais, que quando exércitos se aproximavam de cidades fortificadas, aqueles exércitos, eles cercavam as cidades e eles impediam com que suprimentos básicos entrassem dentro daquela cidade. E com isso, aquele exército, ele enfraquecia aquela cidade ou aquele outro exército que antes era fortificado e que antes estava em uma localização privilegiada. E agora
cercado e impedido de entrar alimentos, impedido de entrar armamentos, e impedindo de entrar inclusive água, eles estão o quê? Enfraquecendo o seu inimigo. De repente o objetivo dos midianitas era tentar enfraquecer Israel, como o objetivo do diabo é tentar enfraquecer a igreja, é tentar enfraquecer o povo de Deus, é tentar fazer com que o povo de Deus perca o interesse, a fome, a sede pela palavra, não se alimente por essa palavra, querido. No dia em que você deixar de se alimentar pela palavra de Deus, você vai se tornar uma pessoa vulnerável, uma pessoa fragilizada, uma pessoa fraca espiritualmente, e você vai ficar vulnerável para as estratégias do diabo na tua vida. Diga para o teu irmão que você nunca venha se apartar da palavra de Deus. Diga para o teu irmão assim, ó, nunca se afaste do livro dessa lei. Não se desvie desta lei nem para a direita, nem para a esquerda, para que cada uma das promessas que estão aqui se cumpram na tua vida, no nome de Jesus. Amém, igreja? Então, David, a nação de Israel estava sobre o domínio dos midianitas. Israel já sabia mais ou menos o que era ser uma nação escrava. Já tinha passado por isso, não era nada novo para eles. De repente poderia ser novo para algumas gerações, para outras não. Agora, além de estarem sobre o domínio, porque a Bíblia diz, no versículo 1, que durante 7 anos Israel foi entregue por Deus nas mãos dos midianitas. Além deles estarem escravizados, os midianitas, eles tinham uma estratégia peculiar para escravizar e exercer domínio sobre Israel. O que é que você me diz, David? Será que essas estratégias, elas não se confundem muito com as estratégias do diabo até nos dias de hoje, a fim de escravizar as pessoas? Paz. Então, pastor, uma coisa que me chama a atenção logo de início é que a própria palavra de Deus, ela nos fala isso, que os filhos das trevas, eles são mais astutos que os filhos da luz. O que é que isso diz? Diz que normalmente os filhos das trevas usam de mais estratégias. Na grande maioria nós percebemos que estamos talvez alheios a algumas situações da vida. E se você parar para pensar, talvez esse povo aqui nesse momento, não que eles estivessem alheios, mas que eles não estivessem esperando uma estratégia tão bem elaborada pelos amalequitas. Porque veja só que o termo que o pastor Wellington usou aqui, que a nação de Israel agora estava empobrecida devido às estratégias dos amalequitas, devido às estratégias de Mídian. E se a gente olhar a raiz da palavra pobreza, ela se trata especificamente de improdutividade. E era isso que acontecia com o povo. As plantações deles não vingavam, porque à medida que elas floresciam, davam frutos, eles vinham lá, saqueavam, destruíam tudo. E detalhe, queimava, saía destruindo, devastava a terra. Então eles não tinham como produzir mais, e isso cada vez mais levava eles para uma vida de escravidão, de pessoas improdutivas, de pessoas que não tinham estratégias certas, momentos estratégicos para sair daquela situação, porque a escravidão, a cada dia que passa, você se detém mais a ela. E o inimigo das nossas almas, o inimigo das nossas vidas, a Bíblia fala que ele veio para roubar, matar e destruir. E uma das principais formas de escravidão que ele usa hoje, pastor Wellington, ainda hoje, é a improdutividade. Às vezes a gente se pega em uma vida, talvez, em que a gente se vê fazendo tanta coisa, mas nada dá certo na minha e na sua vida.
A gente se pega às vezes se colocando para fazer tantas coisas diferentes, mas a gente não colhe os frutos daquilo. E se a gente for olhar com exatidão, se a gente for abrir os nossos olhos e enxergar de uma maneira espiritual, a gente vai conseguir enxergar que talvez a gente não esteja usando as estratégias que Deus nos deu para usar. Entenda que toda e qualquer situação de escravidão, toda e qualquer situação de improdutividade na minha e na sua vida, existe uma estratégia de Deus para nos libertar disso. Existe uma estratégia de Deus para nos tirar disso, porque se o pastor Hélio estava contando aqui todo o contexto dessa situação, e o capítulo 3 me chama muita atenção, pastor Hélio, porque o capítulo 3, ele fala que o próprio Deus separou algumas nações para que viessem trazer luta ao povo de Israel naquele momento. Porque era necessário que eles fossem treinados em guerras, que era necessário que eles fossem, que eles apanhassem mesmo, para que eles pudessem ganhar musculação para ir para um próximo nível de vida. Para que eles pudessem agora ter talvez uma experiência nova com o Senhor. E em Tiago, capítulo 1, se você puder, abra sua Bíblia em nome de Jesus. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Tiago, capítulo 1, versículo 2, a palavra diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes improsperar, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois quem duvida é semelhante às ondas do mar, impelida e agitada pelo vento. Irmãos, olhando o contexto, olhando a situação de Israel, a gente enxerga aqui, por exemplo, que é motivo de alegria o que o Senhor estava proporcionando a eles naquele momento, como também na minha e na sua vida. Porque entenda que aquela escravidão, aquela situação, aquela devastação que eles estavam vivendo na sua nação, era uma preparação do Senhor para a vida deles. Era a preparação ali, era algo necessário para que se levantasse um líder, um novo líder naquele momento, para tirar eles daquela escravidão. E esse novo líder, ele viria com estratégias dadas pelo Senhor. Entenda isso. A situação que eu, você, passe na nossa vida, seja ela qual for, o Senhor já preparou uma estratégia, já guardou o momento exato para entrar com providência na minha e na sua vida. Então, David, segura aí, porque o primeiro tópico, ou a primeira ação, ou a primeira sugestão que eu quero te dar, você que tem sede de algo a mais, você que quer passar a viver um outro nível, seja estratégico. Diga para o seu irmão, seja estratégico. Irmãos, o que não faltou para Israel foi estratégica. O problema nesse contexto David, era que a estratégia dos midianitas e dos amalequitas era uma estratégia perfeita. Por que não faltou estratégia para Israel? Porque Israel plantava, Israel colhia, Israel semeava, Israel ceifava, Israel armazenava. Isso é estratégia, isso é planejamento. Então não faltou planejamento para Israel. O que faltou foi um planejamento perfeito. E para ser perfeito o nosso planejamento, para ser perfeita a nossa estratégia, nós temos que incluir a pessoa do nosso Deus. Se você deixar Deus de fora da sua estratégia, você vai correr o mesmo risco que Israel correu.
Israel fez o que parecia mal aos olhos do nosso Deus. Amém, amados? Aí olha a conclusão que a gente chega. Israel tinha um plano agrícola, sim ou não? Eles plantavam, eles colhiam, mas eles não possuíam um plano de segurança para proteger o seu plantio. Eles não possuíam isso. É igual o pastor de ovelhas que tem um plano de levar as ovelhas até um lugar onde tem pasto, onde tem água, mas não tem um plano de, ao cair o sol, ao chegar a noite, esse pastor não tem plano para resguardar, para proteger as suas ovelhas. Ele só tem planos de levar as suas ovelhas até onde tem alimento, até onde tem bebida, até onde tem água, mas tem planos para conservar em segurança suas ovelhas ali naquele lugar. Ou seja, a estratégia de alimentar as ovelhas é uma estratégia boa, mas é suficiente? Claro que não. Então, se você quer chegar a um outro nível, seja uma pessoa estratégica, mas que a sua estratégia seja perfeita. E ela só vai ser perfeita se você colocar dentro dela aquele que é perfeito desde o início e desde toda a sua existência. Amém, amados? Uma outra situação que eu quero expor para vocês é que se você quer, puxa vida, até 2021, até o final desse ano, você quer ultrapassar de nível, você quer viver outros níveis na sua vida, seja resiliente. Coisa que a nação de Israel sempre foi. Porque, David, eu nunca vi uma nação para sofrer tanto como a nação de Israel. Usando a expressão desde a sua concepção, desde a sua origem, até os dias de hoje. Puxa vida, Israel se tornou nação, ou nação política, não é? República, ou uma nação independente, em 1951 ou 50? Acho que 51. Agora. Antes Israel era como se fosse um território, era como se fosse governada por outra nação. Então Israel se tornou nação independente há muito pouco tempo. Israel, como nação, politicamente falando, sempre dependeu de alguém, sempre sofreu influência de alguém e nunca perdeu a sua essência, a sua origem e nem tampouco a sua fé. Se você for analisar bem, Israel já foi dominada ao longo da história bíblica por várias outras nações, mas resistiu a todas elas. É um povo resiliente. E aí eu anotei aqui um conceito próprio de resiliência, que resiliente é a pessoa que desenvolve características pessoais, tornando-a capaz de suportar as intempéries e ainda evoluir durante as adversidades. O que é uma pessoa resiliente? É aquela pessoa que durante as provações, ela consegue tirar bom proveito de cada situação no meio da provação e ela evolui com a provação e ela não perece durante a provação. O que a gente vê nos dias de hoje são as pessoas, por coisas mínimas, David, por coisas pequenas, as pessoas já estão negociando. Hoje, por muito pouco as pessoas negociam a fé. Hoje, por muito pouco as pessoas elas se vendem a fim de não sair da sua zona de conforto. Se ela perceber que ela está em risco por ser cristã, por ser crente, por ser membro de uma igreja evangélica, ela recua, ao ponto de no trabalho fazer questão de não se identificar, ao ponto de no trabalho fazer questão que ninguém saiba que ela é cristã. Por quê? Porque ela não quer sofrer represália, ela não quer ser mal compreendida, ela quer se poupar
de alguma situação, ela quer viver na sua zona de conforto, como se essa estratégia fosse perfeita. Querido, não são as pessoas do seu trabalho que têm interesse em te perseguir. E ainda que as pessoas não tenham conhecimento daquilo que você é no seu trabalho, mas que você seja conhecido lá no céu por Deus, pelos anjos, pelos serafins. Sabe, quando os anjos de Deus forem enviados a essa terra, que eles possam saber qual tipo de lágrima que Ele está colhendo dos seus olhos e levando para Deus. Quando eles receberem alguma autorização para lutar as nossas lutas, que eles saibam verdadeiramente quem é você. E se você for conhecido lá no céu, tenha certeza que você também será conhecido lá no inferno. Então não são os teus amigos de trabalho que, sabe, tem que conhecer ou não quem é você. Mas o diabo tem que saber que você é filho de Deus, escolhido pelo Senhor, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O diabo tem que saber que você é alvo dos milagres de Deus. O diabo tem que saber que você é nação escolhida, povo adquirido. A gente tem cada estratégia boba. Não, meu patrão não pode saber quem eu sou. Isso me faz recordar de uma entrevista que eu tive quando eu estava trabalhando no banco. E nessa agência, eu trabalhei em uma agência que ela teve um grande ciclo de gerentes, David. E um dia chegou um gerente do Pará, do Ceará, de Fortaleza. E quando ele chegou lá, ele pediu para falar 5 ou 10 minutinhos com cada funcionário. E quando ele falava com um, ele tinha lista, nome de todos. Então ele disse o seguinte para a pessoa que foi entrevistada antes de mim. Ele disse que desce lá, vai para o teu setor, mas diga o senhor Wellington que compareça aqui. E o cidadão desceu e disse: Wellington, sobe que o novo gerente quer falar com você. E uma das perguntas que esse gerente fez para mim foi: qual a sua religião? E eu me recordo que eu disse para ele que eu não tinha religião, mas que eu servia a Deus em uma igreja evangélica e que eu era, na época, missionário. Eu fazia missões por essa igreja do Evangelho Quadrangular. E aí ele se identificou como participante de um segmento religioso. Ele levantou os braços diante de mim no sinal de rendição e me pediu para que eu não mexesse com o Deus dele. Assim, por educação a gente não vai falar, mas entende, ele pediu para que eu não mexesse com o Deus dele, como se isso fosse possível, não mexer. Querido, se você pertence à nação escolhida, em algum momento você vai mexer no mundo espiritual, em algum momento você vai desagradar o diabo, e você não pode, sabe, você não pode, você tem que ficar alheio àquilo que o diabo vai pensar acerca de você. A Bíblia diz o seguinte, ó: o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma, diz o Senhor, não tem mais prazer nele. Então você foi escolhido para agradar unicamente a Deus. Israel estava escravizada, sabe, em Êxodo, Deus usa Moisés para libertar o seu povo. Aquele mesmo povo que um dia foi liberto por Moisés, Deus usando Moisés, era agora um povo que estava escravo dos midianitas e dos amalequitas. E agora Deus precisa usar um libertador. Aliás, ele não precisa, ele quer usar alguém. Então nesse contexto, ainda no capítulo 6, ele escolhe um homem. O nome dele Gideão. Então Deus percebe a nação dele, a nação escolhida, nas mãos dos midianitas. Ele chega diante de Gideão,
o anjo do Senhor chega diante de Gideão e diz: Gideão, homem valoroso, não temas, pois o Senhor é contigo. Detalhe, Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de mascar, de pisar uvas, de armazenar e colocar as uvas para passar pelos processos de fermentação. Ele estava naquele lagar por ser um lugar extremamente baixo, porque numa investida dos midianitas ele poderia se esconder inclusive talvez entre as palhas dos trigos. Então Gideão, ele também era um homem estratégico, David, só que era uma estratégia errada. E aí Deus disse para ele: não temas, porque o Senhor é contigo, você é um homem valoroso. E aí Gideão diz: olha, mas se o Senhor é conosco, por que nós estamos vivendo tudo isso? Se o Senhor é conosco, por que nós estamos na qualidade de escravos dos midianitas? Por que tudo isso está acontecendo? E aí Deus usa um anjo para dizer: olha, o Senhor vai te usar para trazer um novo templo para a nação de Israel. Mas como? O que devo eu fazer? Se a minha família é a menor de Manassés, ou seja, ele pertence à tribo de Manassés, e se a tribo de Manassés é a menor de Israel, e eu sou menor da minha tribo, o que Gideão estava dizendo é o seguinte: eu sou o menor dos menores. E era o menor dos menores, David, que Deus queria usar para elevar o nível da nação de Israel. Diga para o teu irmão: Deus usa quem Ele quer. Diga: Deus usa pessoas no momento em que Ele bem quiser, com o objetivo de elevar você a um novo nível. Diga: aquilo que aconteceu com Israel vai acontecer na sua vida também. Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Amém, amados? Então, David, Deus usou aqui Gideão. Você conhece bem a história. Gideão pede uma prova da presença de Deus. Ele pede uma garantia de que Deus pudesse estar com ele. Deus dá garantia de que estaria com Gideão a todo momento. E queridos, não faça igual Gideão. Eu estou aqui como teu pastor, como profeta, como sacerdote, te dando a garantia de que Deus já está contigo. Eu te dou a garantia de que o Senhor, Ele nunca te abandonou. A prova de que Ele sempre esteve contigo é de que você está aqui agora nesse momento. Eu não sei se você tem a hombridade, também não sei nem se essa expressão cabe agora, mas eu não sei se você tem a coragem de reconhecer de que em algum momento você foi escravo. Quem aqui tem a coragem de reconhecer que em algum momento você foi escravo? Quem? E hoje você é escravo? É prova de que Deus está contigo. É prova de que aquele que te libertou é o mesmo que sempre promoveu libertação para a nação de Israel e sempre cuidou do seu povo. Não é assim, David? E o engraçado, pastor Wellington, que em determinado momento da minha vida, eu passei por um momento de grande confusão na minha cabeça sobre quem eu era em Cristo, sobre o que fazer. Eu acho que todo cristão ele tem esse período que ele fica pensando: qual é o meu propósito, qual é o meu chamado, né? E eu lembro como hoje, da vez que eu entrei dentro do banheiro de casa, olhei no espelho e perguntei: quem sou eu? Para mim mesmo. E essa pergunta ela fez toda a diferença, porque entenda que a Bíblia ela fala que assim como o homem se enxerga, assim ele é. O interessante é que Gideão, tanto como os outros israelitas, estavam na mesma condição de escravos. E quando o anjo do Senhor vem falar com Gideão, é engraçado, na minha tradução aqui, por exemplo, ele fala o seguinte:
poderoso guerreiro. Essa é a visão de Deus quanto à pessoa de Gideão. E às vezes a gente se enxerga de um jeito tão diferente de qual Deus olha para nós, sabe? Outro dia eu estava falando que Deus é a única pessoa que nos enxerga sem pecado. Porque entenda que quando Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então Ele conhece o seu potencial, Ele sabe quem você é, Ele sabe a sua situação hoje. E entenda que aquilo que Ele depositou dentro de você, que é o Espírito Santo dEle, é isso que irá te capacitar para viver um outro nível na sua vida. Quando o anjo fala com Gideão e Gideão diz: mas quem sou eu? Eu sou o menor da minha tribo, eu sou o menor de Israel, eu sou o menor de Manassés. Gideão, ele estava em uma posição de... Você olhava para Gideão dentro do contexto, você vê um jovem assustado. Porém verdadeiro. Porque a grande verdade é que ele foi explícito, ele foi claro, ele foi verdadeiro com Deus. Olha, eu pertenço à menor tribo, a menor tribo de Israel, e eu sou o menor dessa tribo, eu sou o menor da casa de Israel. Se isso demonstra medo, se isso demonstra ser uma pessoa acuada, mas ele foi verdadeiro. E isso é totalmente importante para as nossas vidas. Como Moisés foi verdadeiro com Deus. Olha, Senhor, eu sou um homem pesado de língua. Observe que as pessoas que Deus usou na Bíblia Sagrada, as pessoas mais evidenciadas, foram exatamente aquelas pessoas verdadeiras. Tome, por exemplo, Ananias e Safira, que mentiram contra o Espírito Santo. E por esse motivo, eles, por tentar enganar a Deus, eles morreram. Eles foram fulminados pela glória de Deus. Porque em algum momento eles até agiram com sensatez, até agiram com verdade. Não, nós iremos vender a propriedade e aquilo que pertence a Deus nós iremos fazer, nós iremos entregar. E olha só o que foi que Deus fez. Deus usa pessoas para perguntar para Ananias: Ananias, aquilo que pertence a Deus você entregou? Entreguei. Aí a pessoa vai lá para Safira: Safira, aquilo que pertence a Deus, Ananias, vocês entregaram? Olha só como o caso aqui é sério. E eles não foram verdadeiros, porque eles disseram que entregaram, mas eles não haviam entregues. E Moisés, ele chega bem claro, ele diz: Senhor, eu sou um homem pesado de língua. Entenda como você quiser esse lance de pesado de língua. Se era gago, se era ignorante, se era estúpido, enfim, entenda como você quiser. Mas ele foi verdadeiro. Gideão: Senhor, eu sou menor, a minha família também é menor. Ele também foi verdadeiro. O que Gideão talvez não conhecia era a capacidade de Deus de usar os incapazes. Isso aí é importante, porque a própria palavra diz que o poder dele sempre vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. E entenda que as estratégias, pastor, que o Senhor irá nos dar, que Ele já determinou por determinado tempo das nossas vidas, nós só conseguiremos ter posse e usar essas estratégias se formos verdadeiros com nossa identidade, se somos verdadeiros com aquilo que Ele nos chamou para fazer. Gideão foi chamado para livrar aquele povo daquela situação, para livrar aquele povo daquele momento, e ele só conseguiria isso a partir do momento que ele fosse verdadeiro com ele, apesar de entender a situação também dele, que era o menor da sua casa, sabe? De ele entender toda a situação que Israel estava vivendo, toda aquela situação, ele entendia aquilo. E talvez isso é o que dava mais medo nele. Porque quando ele enxergava a situação e enxergava quem era ele não enxergava, ele não abria os olhos para aquilo que Deus já tinha chamado ele como varão valoroso, poderoso guerreiro. E Deus, quando Ele diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, Ele está nos dizendo que Ele mesmo nos escolheu. E Ele promete que viveremos uma vida em abundância na presença dEle. Isso nos faz entender que de fato somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. E temos que tomar posse dessa identidade, porque dessa forma seremos verdadeiros também quanto o nosso testemunho. Sobre o que o Senhor estava falando, eu estava falando aqui no culto de oração um pouco sobre isso, e dizendo a importância de nós nos posicionarmos como cristãos.
Porque a palavra cristão em si, ela traz um contexto um significado de que somos pequenos cristos. E nós somos verdadeiros com aquilo que nós de fato dizemos que somos. Por onde andamos, as pessoas nos reconhecem como pequenos cristos de verdade. Sabe? Não tem como nós estarmos na presença de Deus, queremos viver um outro nível que Ele já separou, Ele já reservou para as nossas vidas, se não formos verdadeiros, se não formos autênticos na nossa identidade em Cristo Jesus. E é isso que nós enxergamos em Gideão, é isso que nós enxergamos em todo o decorrer da história desse homem até a libertação do povo. Então, que você seja verdadeiro com aquilo que o Senhor já colocou no seu coração. Entenda que as dificuldades, as coisas que estão ao nosso redor, elas não devem influenciar nunca aquilo que nós somos, aquilo que Ele nos chamou para ser. Em nome de Jesus, entenda isso. O que eu acho fantástico, David, aqui na história de Israel, em todo o seu contexto, é que Deus ele nunca errou nas suas escolhas. Nós estamos no capítulo 6, no capítulo 7, Gideão ele acorda pela madrugada, ele acorda com sangue no olho, com desejo de vitória, e ele quer partir para cima dos midianitas, e aí Deus ele segura, sabe, aquela euforia, aquela expectativa de Gideão, dizendo: Gideão, muitos são aqueles que estão contigo, Gideão, eu não posso dar vitória ao meu povo, você está na companhia de 22 mil soldados, não é? E porque de repente, se a vitória viesse por intermédio deles, a nação de Israel não reconheceria o livramento de Deus, porque eles estavam em vantagem. E aí Deus começou a fazer aquele processo seletivo, aquilo que no meio futebolístico nós chamamos de peneira, e foi peneirando, e na época da irmã Linda tem a música, o corinho da quadrangular, peneirando vai, até que restaram apenas 318. E foram com aqueles 318 soldados que Deus deu vitória à nação de Israel. Deus não precisa de muito, Deus só precisa de pessoas que estejam dispostas a fazer a vontade dEle. Quando eu disse para você, seja resiliente, eu não estava dizendo para você simplesmente seja resistente, suporte as dores e aprenda com ela. Pelo contrário, eu estou te encorajando a passar por um outro nível, e ao mesmo tempo deixando bem claro que ao passar para um outro nível, na qualidade de pessoa resiliente, não garante que você será isenta de provações e adversidades. Ser resiliente e passar para um outro nível por conta da nossa resiliência não nos torna uma pessoa isenta de provações e adversidades. Aonde quer que você vá, em qual fase da sua vida você esteja agora, você sempre será provado. Jesus Cristo disse: no mundo vocês terão aflições, por minha causa vocês serão odiados por todos, dizia Jesus. Ou seja, ele trouxe vários ensinamentos que apontam para que a todo momento nós seríamos provados ou sofreríamos provações. Mas o que são as provações diante do propósito do nosso Deus? O propósito do nosso Deus durante esses dias é nos conscientizar, é nos dar estratégia, é nos dar força, nos fazer pessoas resilientes para nos levar a um outro nível, sim ou não? Ele está dizendo com isso que você não vai ter provações? E por que quando nós estamos passando por provações nós esquecemos o nível que Deus nos elevou? Nós esquecemos de onde Deus nos tirou. Porque a maioria de vocês agora há pouco levantaram as mãos dizendo que reconhece que em outrora foram escravos. E porque no momento da aprovação nós esquecemos que Deus nos libertou da escravidão
e às vezes murmuramos e reclamamos contra Deus. Porque em dados momentos nós não reconhecemos que aquilo que Deus fez na nossa vida foi importante, nos libertando da escravidão do vício, da prostituição, dos jogos, de relacionamentos ilícitos. Por quê? Por que que no momento da provação nós não lembramos de nada disso? Nós só desejamos o tal livramento, como se Deus, Ele tivesse prazer na nossa dor, e como se o perecer em meio à provação fizesse parte dos planos de Deus. Deus jamais vai permitir com que você pereça no meio da luta. Existe, pastor Elito, um termo atual, né, que fala muito sobre ser antifrágil. Você estava falando aí, eu estava lembrando. O antifrágil, ao contrário de uma coisa frágil, tipo essa taça, se a gente bate nela ou se ela cai aqui, normalmente é que ela vai se quebrar. Já o antifrágil, a gente pode enxergar essa característica dentro do povo de Israel. Porque era um povo que quanto mais ele apanhava, quanto mais batiam no povo de Israel, mais eles ficavam fortes. Mas fortes por quê? Fortes porque eles perseveravam naquilo que o Senhor dava como estratégia ou solução para que eles pudessem passar aquela luta e aquela provação. Se tornar antifrágil é saber que quando você toma uma pancada, você já está pronto para tomar até uma mais forte, e sabendo que o seu socorro vem do Senhor. O povo de Israel a todo tempo, apesar de a gente vai ver a todo momento isso, principalmente esses 7 primeiros livros, a gente vê muito isso. Deus vai lá, traça um plano para reconciliar o povo, traça um plano para ter um novo relacionamento com o povo, ajeita de um jeito, levanta um líder, levanta outra pessoa, para que pudesse ter um relacionamento próximo com o povo, para que pudesse abençoar o povo, e o povo vai lá e desobedece o Senhor. O povo vai lá e erra com o Senhor. O povo vai lá e levanta falsos deuses, o povo vai lá e começa a adorar ídolos. E diante da situação, eles têm que pagar um preço. E o preço é, normalmente, como a gente viu aqui agora, é a escravidão. É passar por um estágio, por um período de pobreza, de improdutividade, como eles estavam passando. Mas você vai ver que a partir do momento em que o Senhor dá uma estratégia àquele líder, a Gideão, e tomando posse ali de quem ele era, da identidade dele em Deus, em quem Deus tinha chamado ele, e executar aquele propósito, o poder de Deus começa a atuar na vida do povo. E aquele povo que agora estava em um estado de escravidão, aquele povo que estava em um momento difícil, eles começam a se fortalecer no Senhor. Eles começam a se preparar, a se fortalecer, e agora o nível deles já é pautado para cima. Eles não voltam talvez a viver uma escravidão, ainda que em outros tempos, outras gerações vivam, mas não a mesma. E quando a mesma, em situações diferentes. Aí está o que a gente tratou até no primeiro elo dessa campanha. Que a bênção que Deus reservou para nós, aquilo que Jesus faz em nossas vidas, Ele é contínuo. Nós temos que parar de olhar para trás, talvez como o povo olhou quando estava no Egito e desejou a cebola do Egito. Aquele povo que viu milagres, aquele povo que viu as coisas acontecer e desejava o tempo da escravidão. Que quando você chegar ao próximo nível da sua vida, que quando você chegar ao nível de maturidade, ao nível de espiritualidade, de relacionamento com o Senhor, você possa entender que dali você deve ser sempre pautado para cima. Nunca olhe para trás. Eu ouvi uma frase há poucos dias que o rapaz dizia o seguinte: se for olhar para trás, só se for para pegar impulso. Sabe como é que você pega impulso? Olhando para trás, enxergando de onde Deus te tirou, como nós falamos. Olhando para trás e vendo tudo que o Senhor já realizou na sua vida. Olhando para trás e vendo o Deus que você serve, que Ele está sempre com você. Às vezes a gente se pega em um momento da vida da gente que a gente fica meio que se achando sozinho, sabe? Mas na verdade, quando nós olhamos e nos atentamos, a todo momento nós vamos prestar atenção que Deus sempre esteve lá, nos livrando, nos guardando
derramando de saúde, nos dando sabedoria. Sabe, não chegaríamos até aqui se não fosse o Senhor. Acredite nisso. O Senhor está preparando um novo tempo para a sua vida. O Senhor está preparando um tempo de verdadeiramente viver um avivamento, verdadeiramente viver a realização de sonhos. Mas para isso precisamos enxergar aquilo que Ele já colocou à nossa frente. Toma posse de quem somos nele. Toma posse das estratégias que Ele está nos dando através da sua palavra. E mediante isso, seguirmos na nossa fé. Em nome de Jesus. Ainda que sejamos provados, agora há pouco estava dizendo para o David ali atrás, que a nação de Israel, ela em nenhum momento deixou de existir. Por mais que sofresse domínio sobre outras nações, mas nenhuma outra nação teve o poder de destruir a nação de Israel. Quando nós estamos passando por provações, nós somos tentados a pensar que não somos o Israel de Deus. Somos tentados a pensar que seremos destruídos. Esquecemos que somente um tem o poder de destruir Israel, que é o mesmo que o criou. E Deus já fez isso uma vez. Deus destruiu Israel quando Israel ainda não era Israel. Nos tempos de Noé, Deus acabou com a humanidade. E Deus não fez aquilo porque Ele quis, foi contra a sua própria vontade. Porque o Criador destruindo a sua criação, não por inteiro, mas destruindo. Deus não criou o homem para destruí-lo. Então imagine você o pesar no coração de Deus ao fazer aquilo, mas só fez por conta do pecado do seu povo, não é? Então, que você possa ter esse entendimento. Puxa vida, eu quero, pastor, eu quero chegar a um outro nível, mas eu estou sendo provado, eu estou em provação. Será que eu vou perecer? Claro que não. Ninguém perece durante uma provação. A provação só é provação para nos provar. Ela só é provação porque o objetivo dela é nos provar. Se você é povo de Deus, é sinal de que essa provação, ou aquilo que você está passando, é passageiro. Você vai passar por se tratar de uma provação. É sinal de que Deus está cuidando de você e que a qualquer momento você vai superar toda essa provação e você vai assumir aquilo que Israel sempre assumiu, a sua posição de nação escolhida. Amém, amados? Então, você nasceu para viver nos níveis preparado por Deus, e Deus tem um outro nível, sabe, o nível em todas as áreas preparado para você. E eu creio que se você quiser, se você crer, se você desejar, se você for estratégico, resiliente, se você for fiel, se você for verdadeiro com Deus, você vai chegar nesse nível que na verdade é o perfeito propósito de Deus para a tua vida. Amém, igreja? Aplauda ao Senhor bem forte. Fique de pé no seu lugar. Vamos adorar o Senhor. E após esse louvor de adoração, nós iremos orar por você, nós iremos abençoar a sua vida. Adore ao Senhor, igreja. Adore-o de todo o seu coração, com todas as suas forças. Aleluia. No oceano do Espírito. Oceano do Espírito.
como em Pentecostes, e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Oh Espírito Santo de Deus, te agradecemos pela tua presença, te agradecemos por esse momento, te agradecemos por esse dia. Oh Espírito Santo, traz sobre nossas vidas, Pai, de estratégia, discernimento, sabedoria, meu Deus, para vivermos a tua palavra, para, meu Deus, podermos botar em prática aquilo que foi dito aqui nesse dia, aquilo que foi dito no primeiro dia. Pai, que em nome de Jesus possamos viver, meu Deus, de fato, um novo nível na tua presença, através do teu Espírito Santo em nós. Que em nome de Jesus o Senhor possa, meu Deus, nos conduzir, nos direcionar nas nossas vidas, decisões, escolhas. Pai, que em nome de Jesus possamos viver, meu Deus, um tempo novo com o Senhor, um tempo de relacionamento com o Senhor, um tempo, meu Deus, onde iremos crescer em sua presença, onde iremos, meu Deus, em nome de Jesus, cada dia mais ser edificados pela tua palavra. Pai, que em nome de Jesus possamos meditar na tua palavra de dia e de noite, para que assim, meu Deus, possamos estar no centro da tua vontade, para que assim possamos viver, meu Deus, aquilo que o Senhor já reservou para as nossas vidas durante todo esse ano. Pai, que em nome de Jesus o teu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza, que em nome de Jesus, diante das nossas lutas, diante, Deus, das nossas dificuldades, talvez diante daquilo que pensamos até sobre nós mesmos, o Senhor possa crescer sobre nós, e que sua graça nos baste, e que a tua atuação soberana seja sobre nós, em nome de Jesus. Pedimos, Pai, que o Senhor atue com tua forte mão dentro dos nossos lares, que o Senhor atue com sua forte mão, meu Deus, dentro dos nossos negócios, trabalhos, que em nome de Jesus o teu Espírito Santo, meu Deus, esteja confirmando a obra que o Senhor tem para nós, que o teu Espírito Santo esteja confirmando a obra de nossas mãos, meu Pai. Deus, que em nome de Jesus possamos viver um tempo, meu Pai, de fortalecimento no Senhor, que possamos ser pessoas cada vez melhores, como barro nas mãos do oleiro. Aleluia. Te exaltamos, Pai, te Louvado exaltamos. seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Coloca as suas duas mãos sobre a tua cabeça, querido. Eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, vem sobre o teu filho e a tua filha agora, trazendo cura na mente dessa pessoa, preparando, ó Deus, a alma, a mente, os sentimentos dessa pessoa para viver o melhor dessa terra. Meu Deus, de repente, ao ouvir pregações, palavras, sermões ou até mesmo algo profético neste lugar, nesse exato momento, essa pessoa tem travado as lutas na sua mente, com indagações do tipo: será que eu vou conseguir? Será que eu sou capaz? Meu Deus, que essas interrogações em tudo venham por terra a partir de agora,
e que a tua verdade venha prevalecer na mente, na alma e no coração dessa pessoa. Que toda mentira do inferno, meu Deus, que toda e qualquer ilusão, ó Deus das trevas, caia por terra, e que essa pessoa seja sarada na sua alma, para que ela possa vislumbrar algo melhor, para que ela possa enxergar com a ótica do teu Santo Espírito, Senhor, e que ela venha enxergar além. Que ela venha enxergar além daquilo que a sua mente, que a mente humana pode, ó Deus, fazer com que essa pessoa venha enxergar. Que ela venha enxergar com os olhos da fé. Que ela tenha certeza, ó Deus, que tudo aquilo que o Senhor irá revelar para ela, toda a visão que o Senhor venha dar para essa pessoa, seja resultado daquilo que o Senhor quer presenteá-la, daquilo que verdadeiramente o Senhor quer dar a essa pessoa. Meu Deus, eu quero ministrar a cura na alma, na mente, nas emoções. Meu Deus, que essa pessoa seja sarada em tudo, para que ela venha viver, ó Deus, o melhor do Senhor sobre a face da terra. Mas que ao viver isso, ó Deus, ela venha viver de forma saudável. Eu ministro a tua cura, ó Deus, inclusive no corpo dessa pessoa. Se há alguma doença, se há alguma limitação física, se há algum problema patológico, se há algum se há algum problema, ó Deus, que acompanha essa pessoa desde o seu nascimento, ou desde a sua infância, meu Deus, que a partir de agora seja ela curada pelo Senhor no nome de Jesus. Meu Deus, nós vimos nas tuas escrituras sagradas o Senhor Jesus curando cegos e nascença, como também vimos, ó Deus, paralíticos sendo curados. Nós vimos, ó Deus, pessoas sendo purificadas, libertas e restauradas. Meu Deus, que obras semelhantes a essas aconteçam em nosso meio a partir de agora. Que vidas sejam curadas, sejam tocadas pelo Senhor, e que o teu toque de cura, ó Deus, possa promover no corpo, na mente, na alma, no espírito dessa pessoa um grande mover sobrenatural. Que a partir de agora ela esteja preparada pelo Senhor para viver um outro nível, baseado naquilo que o Senhor já reservou individualmente para o teu povo, no nome de Jesus. Diga: eu creio. Diga: eu recebo. Eu recebo das tuas dádivas, Senhor. Eu recebo do teu milagre. Diga: eu recebo da tua direção. Diga: e eu creio. Diga: eu creio que a tua promessa não falha, que aquilo que o Senhor prometeu ao longo da minha vida, o Senhor vai cumprir em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? Espírito, Espírito, Adora o Senhor. que desce como fogo. Aleluia. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Erga suas mãos para o alto e cante: Espírito. Espírito, Espírito, Aleluia. que desce Louvado seja como o teu nome, fogo. Senhor. Fortalece a tua Vem igreja, como em Deus. Pentecostes Edifica-os na tua e presença, enche-me de no novo. nome de Jesus. Que a tua igreja esteja preparada, ó Deus, para viver o teu sobrenatural. Que o avivamento dos céus se cumpra na vida de todo aquele que crer, no nome de Jesus. Mais uma vez aplauda glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Obrigado, David. Deus abençoe. Segure na sua mão o dízimo e a oferta. Nós iremos apresentar ao nosso Deus o nosso melhor. Eu sei que o tempo está um pouquinho avançado, amados, mas essa configuração que nós temos feito aqui dos nossos cultos ultimamente tem acontecido isso, mas tem valido a pena, eu tenho certeza absoluta. Ô irmão, providencia o envelope da campanha, está por aí em algum lugar. Eu deixei aqui. Pegou. Gente, se alguém quer participar dessa campanha a partir de hoje, você pode iniciar aí no seu coração. Faça um propósito com Deus de você iniciar a partir de hoje e até o dia 4 de março, que é o último
dia dessa campanha, a qualquer momento você pode ofertar, ou você pode trazer o resultado da aliança que você fez com Deus. Se você fez um propósito com Deus durante essa campanha, o que é esse propósito? Uma aliança, sim ou não? E toda aliança na Bíblia Sagrada, ela é endossada com um sacrifício. Eu não quero que você traga sacrifício aqui de holocaustos, derramamento de sangue, mas que você possa trazer a sua oferta pessoal ao Senhor, o seu sacrifício, a sua oferta. Então você pode pegar nas minhas mãos daqui a pouco o envelope dessa campanha, e até o dia 4, a qualquer momento, você pode trazer o resultado da sua aliança em nome de Jesus. Pai, eu consagro dízimos e ofertas que são trazidos à tua casa. Eu tenho certeza absoluta que aquilo que os teus filhos trazem ao teu altar é resultado da tua fidelidade, é resultado da tua provisão, pois foi o Senhor que abriu a porta de emprego para essa pessoa, foi o Senhor, ó Deus, que deu estratégias para o comércio, para o empreendimento deste homem ou desta mulher. É o Senhor que tem cuidado, tem zelado das finanças do teu povo. É o Senhor quem tem protegido e não tem deixado com que o mal alcance, ó Deus, as nossas finanças, nos atinja, ó Deus, com doenças ou com situações que possa roubar os teus provimentos sobre a nossa vida. Portanto, ó Deus, que o Senhor possa continuar cuidando do teu povo, daquele que é fiel dizimista, daquele que é ofertante, de todo aquele que tem alegria em financiar o teu reino sobre a face da terra. Meu Deus, que o teu povo venha colher segundo a tua boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Eu quero abençoar o comércio, os negócios, o salário, o emprego do dizimista e do ofertante dessa obra, no nome de Jesus. Amém, igreja? Pode sair do seu lugar, vem aqui à frente. E após depositar, viu, a sua semente, se você quiser pegar o envelope da campanha, fica à vontade. Tem poucos. Se você já pegou, eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o